Bom, primeiro, eu queria deixar aqui todo o nosso prazer, né, o prazer do Banco Central em estar aqui presente nessa discussão, e deixar a mensagem clara do Banco Central, né, do presidente Antônio Tombini, no sentido de que o Banco Central está sempre disposto a discutir esse assunto. Esse não era um assunto que poderia ser destacado como relativamente comum se nós pegarmos uma referência de tempo, né, comparado com outras ações de bancos centrais, de outras agências supervisoras de sistemas financeiros. A rigor, a discussão sobre finanças sustentáveis, sobre sistema financeiro na era do baixo carbono, isso é uma discussão relativamente recente, embora a gente já perceba que uma certa preocupação de como o sistema financeiro pode se integrar melhor, né? Se considerarmos a questão da integração, da transversalidade de políticas públicas e também na questão de melhoria das suas eficiências e redução de riscos. Esse é um ponto importante que os sistemas financeiros têm endereçado nos últimos anos. Nós observamos que há mais de 20 anos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a iniciativa financeira, já estabelecia uma série de princípios e diretrizes voltados para as instituições financeiras. As instituições financeiras voluntariamente percebiam a necessidade de melhor se organizar, melhor discutir com suas partes interessadas questões relacionadas à sustentabilidade de suas operações, de suas atividades. Fez alguns acordos voluntários nesse sentido, né, como, por exemplo, os princípios do Equador, que reúnem uma série de instituições financeiras globais. E no Brasil, desde 1994, 95, o Protocolo Verde, que foi o início dessas discussões institucionais, né, com a maior participação do poder público, e basicamente o Ministério do Meio Ambiente, tendo como Banco Central um consultor por meio de uma cooperação técnica, e mais recentemente em 2008 e 2009, né, com a atualização do Protocolo Verde, com rediscussão de alguns pontos importantes, reavaliação do que foi feito até então, tanto por parte dos bancos públicos, quanto por parte da banca privada, né, representada pela FEBRABAN, por meio do Protocolo de Intenções de 2009. Então, esse assunto vem retornando à pauta fortemente. E o Banco Central, sempre atento à sua missão institucional de preservar a estabilidade do poder de compra da moeda e a eficiência e a solidez do sistema financeiro. E aí eu gostaria de destacar principalmente a questão da eficiência e solidez do sistema financeiro. O Banco Central vem avaliando a necessidade de fortalecer o debate voltado a finanças sustentáveis. Não porque somente é importante que as instituições financeiras reconheçam o seu papel institucional dentro da economia, no sentido de financiamento de atividades sustentáveis, mas principalmente, do ponto de vista público, de gerar uma integração positiva em termos de políticas públicas, e o Banco Central tem feito acordos de cooperações técnicas com o Ministério do Meio Ambiente, com o Senacom, como bem ponderado pelo Gabriel, a questão ambiental é uma questão que permeia uma série de outras políticas, uma série de outras discussões, a questão da proteção do cliente, do consumidor, da inclusão financeira. Então, o Banco Central tem observado que existem duas preocupações básicas quando a gente endereça finanças sustentáveis. Primeiro, em relação à eficiência. Então, o Banco Central ele tem a preocupação de gerar um sistema financeiro mais eficiente. E mais eficiente no sentido de melhorar processos dentro das instituições, para que os recursos possam ser alocados de maneira mais satisfatória, né, do ponto de vista das operações ativas que possam gerar externalidades positivas para a economia e para a própria sustentabilidade dos bancos, né? A gente costuma ouvir por parte da FEBRABAN e de outras associações que um banco ele não define o seu tamanho por iniciativa própria. O banco, quem define o tamanho de uma instituição financeira é o cliente do banco. E se o banco não entender as necessidades do cliente, não entender as necessidades da sociedade, ele pode perder o rumo. Então, nesse sentido, o Banco Central tem entendido também que a necessidade de se melhorar processos, se melhorar a governança, se melhorar a prestação de informações aos clientes, às partes interessadas, às instituições,
é uma questão importante, melhor eficiência, e também a questão de risco. Os bancos, eles enfrentam riscos, e esse é o negócio de bancos, né, e de outras instituições financeiras, e precisam conhecer bem os riscos. Então, quando um banco ele atua de forma irresponsável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, ele está trazendo riscos para dentro da sua organização e, para o Banco Central, que está visualizando isso, está trazendo riscos para dentro do sistema. Então, o Banco Central vem debatido isso junto com todos esses atores. Nós iniciamos uma série de discussões com o Ministério da Fazenda em relação a processos regulatórios. Nós não deixamos somente do ponto de vista dos acordos voluntários, né, do comportamento proativo de bancos, nós quisemos melhorar a forma de atuação do ponto de vista regulatório, e essa perspectiva de regular atuações e compromissos de bancos com finanças sustentáveis tem por objetivo, basicamente, nivelar, né, criar um padrão mínimo para que as instituições possam inserir as externalidades na precificação de seus produtos e serviços, melhorar a relação com seus clientes, melhorar a competição, melhorar o nivelamento básico, né, que a gente costuma chamar de level playing field dentro do sistema financeiro, e criar disciplina de mercado, melhorar as informações que são transicionadas no mercado. Então, nós fizemos algumas regulações, né, basicamente voltadas inicialmente ao crédito, e recentemente nós fizemos uma regulação para que os grandes bancos, voltado para os grandes bancos, para que eles demonstrem como consideram o risco ambiental dentro das suas estruturas de gestão de risco, né, risco socioambiental nas operações de crédito, risco socioambiental nas operações de mercado, risco socioambiental em função de questões operacionais, legais. Então, todas essas iniciativas a gente observa que houve determinados avanços, mas esses avanços não eram suficientes. Então, nós lançamos uma iniciativa. Em 2012, durante a Rio+20, o Banco Central fez uma consulta pública para que a sociedade avaliasse a conveniência e oportunidade de serem editadas por parte do Conselho Monetário Nacional resoluções que tratavam, respectivamente, de política de responsabilidade socioambiental por parte das instituições integrantes do sistema financeiro e relatório da política de responsabilidade socioambiental. Então, é uma norma que falava sobre a necessidade das instituições estabelecerem uma política, né? Então, as instituições elas já desenvolvem necessariamente políticas de relação institucional, políticas de crédito, políticas de risco, políticas de pessoal, de recursos humanos, das mais diversas. E havia ações esporádicas com a preocupação da responsabilidade socioambiental, com a preocupação de criação de mercados, de produtos e serviços que incentivem uma estrutura de baixo carbono na nossa economia. E a gente observou que era necessário que as instituições se organizassem melhor, para definir melhor as estruturas de responsabilidade, de tomada de decisão, de fluxo de informações dentro da organização. Isso tudo só é possível quando se estabelece uma política dentro da instituição. Então, a política de responsabilidade socioambiental foi um resultado de uma discussão ampla que nasceu, portanto, na Rio+20. E, no curso da audiência pública, foi um processo bastante rico, bastante prazeroso, né, para o Banco Central e acredito para muitos que participaram desse processo, porque permitiu que associações representativas de instituições financeiras, permitiu que organizações não governamentais, que organismos internacionais, que a sociedade civil de uma forma geral, que cidadãos, né, pudessem diretamente falar com o Banco Central e refletir as suas preocupações em relação ao papel do sistema financeiro na direção de uma economia de baixo carbono, de uma economia sustentável, de desenvolvimento sustentável, que atenda às necessidades da geração atual, né, sem afetar
às necessidades da geração futura, que é o conceito de desenvolvimento sustentável que foi estabelecido pelo relatório Brundtland, isso já há mais de 30 anos atrás. Então, é uma discussão antiga, mas é uma discussão que no sistema financeiro ganhou muita força nos últimos anos. E de toda essa discussão com a sociedade, dentro do governo, né, com parceiros, dentro da administração direta, com instituições financeiras, nasceu a Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014. Então, essa resolução ela determina que as instituições devem estabelecer uma política de responsabilidade socioambiental. E essa resolução é uma resolução baseada em princípios, em conceitos. Ela não estabelece que os bancos devem fazer exatamente um manual, devem seguir uma receita de bolo. Porque, se vocês repararem, essa resolução ela trata não somente de bancos, ela trata de corretoras, ela trata de financeiras, ela trata de leasing, ela trata de cooperativas, ela trata de uma série de instituições integrantes do sistema financeiro, cada uma com características próprias, peculiares, com nível de complexidade diferente em suas operações, com exposições a risco diferenciadas, com estruturas de governança diferenciada. Então, o desafio do Banco Central foi propor ao Conselho Monetário uma norma que pudesse valer para todas as instituições, mas, ao mesmo tempo, endereçar suas peculiaridades. Então, a iniciativa de se estabelecer uma política tem esse objetivo. Então, a política não prescreve, não é uma norma prescritiva, é uma norma qualitativa, baseada em princípios. E, ao mesmo tempo, as instituições precisam se conhecer melhor, precisam conhecer a sua estrutura interna de governança, para que possam estabelecer uma política aprovada pela superior administração de cada instituição, para que essa política seja apreciada do ponto de vista do supervisor do Banco Central, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do acionista, do ponto de vista de diversas partes interessadas que são impactadas pelas ações dessas instituições financeiras. Então, essa política, de uma certa forma, avança no projeto Banco Central de aprimorar a eficiência, de melhorar a solidez do sistema financeiro, na medida em que endereça questões relacionadas à governança, endereça questões relacionadas à melhoria do diálogo com as partes interessadas, e partes interessadas não são só acionistas, partes interessadas pode-se considerar a sociedade, pode-se considerar o governo, pode-se considerar a sociedade civil organizada, que, de uma forma ou de outra, esteja particularmente interessada em determinadas operações, em determinadas atividades da instituição. Então, com isso, essas instituições elas poderão deixar bem claro para o mercado o que elas estão fazendo, melhorando a disciplina desse mercado, né, circulando mais informações e criando também a perspectiva de melhorar investimentos em áreas que são carentes do ponto de vista de uma estrutura ambientalmente adequada. Na verdade, ao se deixar bem claro os riscos e as oportunidades geradas numa economia de baixo carbono, você incute uma cultura nessas instituições de que elas precisam se preparar, em primeiro lugar, para novas oportunidades, e, em segundo lugar, para reduzir risco. E essa norma tem o objetivo de reduzir risco, como outras normas, outras resoluções que já foram editadas nos últimos anos pelo Banco Central. Riscos especialmente voltados a riscos sociais e riscos ambientais, e que, por reduzirem riscos, aumentam também a oportunidade de investimentos em áreas carentes, em áreas como as áreas já ponderadas pelo Gabriel no BNDES e por outros parceiros no sistema financeiro. Então, eu acho que isso representa mais um passo, né, na direção de assegurar o objetivo da missão institucional do Banco Central. Existe ainda uma série de ações que precisam ser consideradas. O Banco Central lançou na audiência pública uma minuta de resolução que trata sobre relatoria, né, sobre relato dessa política. Essa resolução ainda não foi editada por alguns motivos. Primeiro, né, é necessário observar como o próprio mercado vai se organizar para dar transparência às políticas que elas vão implementar.
Os grandes bancos precisam implementar essa política a partir de fevereiro do ano que vem. Implementar a política significa a política precisa ser aprovada e precisa ter um plano de ação e as ações delimitadas com cronogramas, né, no sentido de o que precisa ser feito, né, para se adequar e quais as ações, as rotinas, os procedimentos que vão ser adotados daqui para frente, em consonância com os princípios, com as diretrizes da política. Então, nós precisamos ter um tempo para avaliar como que isso vai ser feito dentro do mercado. E o outro ponto é a necessidade de uma discussão madura sobre como o relato deve ser feito. Existem uma série de discussões no Brasil e no mundo sobre padrões de indicadores ambientais das instituições que possam refletir melhor a performance dessas instituições, de relatos integrados, né? Existem relatórios de instituições financeiras, relatórios de administração que revelam passivos ambientais muito grandes, né? Passivos sociais, trabalhistas, e essa mesma instituição tem um relatório de sustentabilidade, que eles chamam, que reflete somente ações isoladas, né? Parece mais uma peça mercadológica do que realmente algo que possa ser útil para a sociedade. Então, é necessário que essa integração de informações seja feita de forma consistente, para que a sociedade tome melhores as informações, para que a sociedade possa identificar aquelas instituições que possam ser instituições que vão ser parceiras, que possam apoiá-las em iniciativas frutíferas, e também possam identificar aquelas outras que incutem riscos, que estão gerando riscos para ela, riscos para o próprio sistema. Isso é informação importante para o mercado, informação importante para o Banco Central também em particular. Então, eu gostaria de deixar aqui a mensagem final. Mas foi editada já? Essa resolução foi editada? Sim, a resolução foi editada em 25 de abril de 2014. E ela produz efeitos, na verdade, a partir de fevereiro, para os grandes bancos, e em julho, para as demais instituições financeiras. Então, a partir de até 28 de fevereiro de 2015, né, por parte das grandes instituições, os grandes bancos, né? Aqui na norma a gente define essas grandes instituições como aquelas que desenvolvem um processo interno de avaliação da adequação de capital, é um termo técnico para designar aquelas instituições com patrimônio acima de 100 bilhões, ativos acima de 100 bilhões, e as demais instituições, muitas delas ainda necessitando requerer informações, organizar melhor o seu planejamento para chegar até a política. Então, essas até 31 de julho de 2015. Essa mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é que o Banco Central vem acompanhando, né, quer desenvolver indicadores, quer acompanhar não somente do ponto de vista do risco, mas também do ponto de vista de melhorar a eficiência. Nós estamos desenvolvendo uma série de procedimentos no sentido de treinamento e capacitação dos funcionários para que o Banco Central entenda desse negócio e para que entre nas instituições financeiras com senso crítico, para avaliar se as ações e se a política são consistentes com a natureza da instituição, com os riscos da instituição, com a estrutura da instituição. Nós estamos sempre à disposição de vocês para discutir esse tema, é um tema que tem crescido muito dentro do Banco Central em relação ao debate, em relação às preocupações, e, sem dúvida, é um grande prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Agora o Aloysio Lopes Pereira, do Ministério da Fazenda.